TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Programa de saúde ao vivo é na terça, gravado é no sábado. E eu sempre afirmo aqui para o nosso diretor de jornalismo, nosso colega Flaviano Cunha, nosso diretor-geral Mairink Júnior, que não justifica gravarmos um programa de saúde. O interessante é que ele seja ao vivo e que você, telespectador, que acompanha a programação da TV Candidez, possa participar conosco. Nesta terça-feira, 17 de maio, fez muito frio na cidade hoje. Dizem que ainda não é o frio, está tão esperado. Vai chegar uma temperatura mais baixa ainda nessa semana, provavelmente até o dia 19, quinta-feira. E sem perda de tempo, nesta terça-feira eu vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2022, eu recebo o médico psiquiatra Dr. Vladimir Costa e Silva, amplamente conosco aqui ao vivo no programa Amostra Grátis da Saúde. Dr. Vladimir, programa Amostra Grátis, boa noite, prazer recebê-lo aqui. Eu falei que era a primeira vez em 2022 e eu não menti, mas ele já esteve conosco em várias oportunidades e aceitou aqui o nosso convite. Obrigado. Muito boa noite, Samuel. É um prazer estar aqui novamente e eu sempre aceito o seu convite porque eu gosto de comunicar, gosto de levar para as pessoas que possam ouvir um pouquinho de conhecimento, desmistificar algumas coisas da saúde mental e tentar melhorar a vida, tocar a vida de todas as pessoas de uma forma positiva. Bom, o Mairink sempre comenta aqui, Samuel, quando um médico vem, não só médico, qualquer outro profissional da saúde, ele volta a esse ambiente, é porque algo foi plantado de maneira positivamente. Então, quero te agradecer publicamente essa sua parceria com a TV Candidez, a sua presença aqui novamente, que nos ajuda nessa prestação de serviço com o telespectador aqui, a sua presença. Doutor Vladimir, nosso tema é saúde mental pós-pandemia. Eu quero lembrar que nosso WhatsApp está na tela, que é o 999326228. Você pode participar conosco enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Como é que vai ficar a saúde mental das pessoas pós-pandemia? A nossa vida vai voltar ao normal, na sua opinião, para a gente começar esse nosso bate-papo? Bom, Samuel, eu sou um otimista em relação à pandemia. Eu acho que a pandemia, nós estamos caminhando para um controle, para uma situação de segurança, mas ainda existe medo, ainda existe pânico para algumas pessoas ainda estão vivendo com esse medo, mas eu tenho um otimismo que até esse medo ele deva desaparecer. Eu sempre faço uma comparação que eu acho que a epidemia de Covid vai ficar para nós da mesma forma que nós lidamos com uma doença, e eu gosto de fazer essa comparação, né, uma doença concreta, real e perigosa, que é o sarampo. Eu acho que daqui a um tempo nós lidaremos com o Covid como nós lidamos com o sarampo, ou seja, nós não negligenciamos, nós sabemos que é uma doença grave e inclusive tem uma mortalidade, costuma ser maior do que a mortalidade do Covid se a pessoa não for vacinada, mas com a vacinação do Covid, ela acabará se tornando como o sarampo, ou seja, uma doença que nós
pensamos, preocupamos, vacinamos. Se há um surto, nós temos que tomar medidas muito competentes de contenção, mas não é uma doença que nós vivemos com medo. Então eu espero que a gente deixe de viver com medo do Covid, certo? Que ele esteja controlado e que vá passar para a história como uma doença que nós conseguimos controlar. Na sua opinião, quais são as principais consequências que ficarão por causa da pandemia? Sim. Qual que é a sua avaliação? Eu vejo as populações que mais sofreram, eu entendo que seriam as populações de crianças e dos idosos. Porque as crianças, elas têm um processo de evolução muito rápido. Então, 6 meses, 1 ano, 2 anos na vida de uma criança, a criança está mudando de escola, está mudando o que ela deveria estar fazendo, ela está num aprendizado dinâmico. E quando a criança entra no isolamento social, ela deixa de aproveitar o convívio com outras crianças, ela deixa de ter a oportunidade de socialização na escola, que é fundamental para um bom desenvolvimento, mesmo com a educação à distância, mesmo que isso tenha sido da melhor forma possível, a falta da convivência com outras crianças prejudicou, né, muitas crianças, né? Mas eu tenho esperança também que isso é superável. E os idosos, né, porque foram a população que mais temia adoecer, né? Com certeza foram os que tiveram mais conhecidos, assim, que faleceram, porque os idosos que não pegaram provavelmente conheceram muitos idosos que tiveram a doença e que vieram a óbito. Então, assim, o luto na população de idosos foi muito grande, mas o luto foi geral, né? É muito difícil alguém que não conheça ninguém que não tenha sido afetado pela doença Covid, né? Então, eu percebo essas duas populações como as populações que mais se fragilizaram a ponto de adoecer psiquicamente, certo? Né? Meu foco aqui é falar sobre a saúde mental, porque as crianças perderam a oportunidade de desenvolvimento, agora elas, né, que elas estão voltando à normalidade, algumas com atraso, algumas com mais dificuldade de aprendizado, porque é como se elas tivessem, algumas, né, as mais novinhas, é como se estivessem voltando para a escola, que nunca foram, na verdade, ou até esqueceram como que eram, né, e já deveriam estar adaptadas. E os idosos que, por causa do isolamento social, se perderam muita oportunidade de convivência, de trocas afetivas, de situações em que eles poderiam estreitar seus laços familiares. Então, a solidão aumentou muito para os idosos, certo? Todo mundo foi afetado, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes aqui que no início da pandemia, a gente conseguia contar quantas festas a gente não foi, quantos abraços a gente não deu, né? Porque eram às vezes situações, reuniões de família que foram canceladas, um casamento que foi adiado, né? Mas depois de um tempo isso virou um bolo tão grande, as pessoas já nem faziam mais o plano e acabou que a gente perdeu a conta de oportunidades que a pandemia nos tirou durante quase 2 anos aí, né? Então a gente não sabe o tanto que a gente perdeu de situações prazerosas que trazem um bem para a nossa saúde mental. A gente não tem noção do tanto que ela nos afetou, porque é difícil contabilizar aquilo que nunca houve, né? Então, assim, uma festa que não houve, que não foi planejada, mas que se fosse uma situação normal, do mundo normal, rotineiramente, a gente estaria em eventos sociais, socializando, convivendo, dando sorrisos, gargalhadas, abraços. E se você me permite, eu te ouvi bem aqui agora atentamente, eu acho que a sua explanação ela foi muito bem feita, muito bem colocada. Existem ainda aqueles, e você fica muito bem à vontade para responder, porque você é o profissional da área, você é o médico psiquiatra, você mensurou aí agora dessas pequenas ações que trazem satisfação, né? Tem também a questão da viagem, né? Que muita gente foi tolhida. E mais agravante ainda aquelas pessoas que perderam alguns entes queridos por causa da pandemia. Aí vem o luto pela perda de um familiar, ou até mesmo de um amigo, de um conhecido, e o medo também de partir. Você concorda também com isso? O cerco vai se fechando. Vários fatores adoecedores, né?
Acho que o primeiro, o pânico, né, um medo de adoecer, o medo de que algum familiar adoecesse, o isolamento social, a necessidade de estar isolado, de não poder visitar qualquer pessoa e quaisquer lugares, certo? E depois a dor de conviver com pessoas que se foram, e essa dor, ela é um pouco agravada porque quando você perde ao acaso, parece que é uma dor que você lida solitariamente. Então, assim, eu acho que toda família, rotineiramente, tem alguma perda, mas quando é uma perda dentro de um contexto de uma pandemia global, que está sendo o tempo todo falado, parece que aquela sua perda é como se ela fosse revivida por ser uma doença que está o tempo todo sendo falada. Então, você liga a TV, está falando sobre aquela mesma doença de da qual você perdeu um familiar. Então, você acaba não se desligando facilmente daquele luto. O luto ele fica um pouco mais estendido, né? E lembrando que começa com o pânico, a ansiedade, a solidão e o luto, né? A convivência com essa dor de perder o familiar. Ô, Vladimir, eu sempre digo o seguinte, que numa entrevista, a gente aprende isso na faculdade de comunicação, que é muito importante uma pergunta, um bate-papo, ele fluir de forma natural, né? E a pergunta vir de forma natural. Eu vou te fazer aqui uma pergunta natural e você fica muito bem à vontade. Você é um médico já bastante experiente, já está com quanto tempo já? São 20 anos de formado. Ou seja, está completando 2 décadas duas já. décadas. Teve algum momento da pandemia que você, não vou dizer que se surpreendeu, talvez seja essa a palavra mais certa, se surpreendeu, não vou dizer assustou, e viu que a situação estava começando a ficar um tanto quanto grave pela procura de seus pacientes e também de novos pacientes? Você consegue entender essa minha colocação? Sim, sim, perfeitamente. Eu acho que as pessoas, elas deixaram de procurar em momentos oportunos, passaram a procurar ajuda em último caso. Então, às vezes, elas estavam chegando mais graves ao consultório porque elas tentavam ficar em casa por um tempo, adoecidas, sofrendo, mas pensando, eu estou sofrendo porque eu estou sozinho, eu estou sofrendo por causa da pandemia, mas na verdade já se instalava ou se estavam piorando um quadro depressivo ou ansioso. Então, quando elas chegavam de forma mais gravemente adoecidas do que o que rotineiramente eu costumava lidar com os pacientes no consultório. Pacientes que deixaram de buscar atendimento e só voltaram depois da situação estabilizada ou depois que realmente eles estavam sofrendo mais. Houve uma facilitação também de que nós começamos a realizar atendimentos por telemedicina, então eu fiz bastante atendimento por videoconferência. A psiquiatria, a gente consegue ter uma noção muito boa do bem-estar e do estado geral do paciente, da psicopatologia, com uma conversa que possa ser através de um instrumento de vídeo. Então, a psiquiatria, a gente até consegue fazer uma resposta a isso e antecipar o socorro a alguns pacientes, mas muitos adoeceram mais gravemente e deixaram de buscar no momento oportuno. Eu lembro que até que na última entrevista você deu aqui no final de 2020, você falou isso, que na sua opinião, talvez esse método veio para ficar em algumas situações, de um paciente que precisa de um atendimento mais urgente, mas que, por exemplo, está num trabalho fora da sua cidade, do seu domicílio. Você acha que essa plataforma ela vai ser útil para as duas formas, tanto para o médico quanto para a pessoa sendo atendida? Sim. Eu confesso que eu não era um adepto a essa ideia da telemedicina. Eu confesso que eu não via com bons olhos a existência dessa possibilidade, porque o contato, estar perto, a gente tem muito mais informações. Por mais que o vídeo eu encare a pessoa, mas tem outros fatores ali que eu posso contemplar, e às vezes até mais pessoas dentro do consultório, às vezes vem uma família inteira. Então, assim, a consulta presencial ela é melhor, mas acabou que a gente não teve escolha. A melhor escolha foi o atendimento à distância.
e conseguir perceber que é possível. E os meus pacientes que às vezes vieram para Divinópolis, porque a família daqui, começaram o atendimento comigo, hoje eu estou seguindo esses pacientes fora de Divinópolis, que já estão voltando à sua normalidade, à sua faculdade em outros estados, né, em outras cidades, estudos, trabalhos. Então, tem sido um instrumento muito útil. Eu acho que é uma das coisas boas que vão ficar, né, além de outras evoluções tecnológicas. E nesse caso, você acha que um paciente, já que você conheça já pessoalmente, com uma ou até mais consultas, pode ajudar? Porque o novo que vai chegar agora e que seria importante esse primeiro contato pessoal. Eu acho que se só é possível pela telemedicina, é melhor do que não ter o atendimento. Mas eu prefiro que o primeiro atendimento seja presencial e a sequência pode ser pela telemedicina. Muito bem, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, recebendo com muito prazer a presença de Dr. Vladimir Costa e Silva. Ele é médico psiquiatra da clínica Amplamente. Daqui a pouquinho a gente vai fazer aí essa citação. No próximo bloco nós vamos abordar aqui ao vivo, você pode continuar enviando a sua pergunta. Nós vamos falar quais são as doenças mais afetadas na questão da pandemia. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. A Megascan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Megascan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Megascan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Megascan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, hoje é dia 17 de maio. Na próxima terça-feira, o programa Amostra Grátis da Saúde vai falar sobre a questão das dores na coluna. Com muito prazer, eu vou ter aqui a presença do fisioterapeuta Tiago Correia, osteopata. Há estudos que comprovam que ao longo da vida todas as pessoas vão ter algum episódio de dor na coluna. O Túlio coloca pra gente agora a chamada. E na terça-feira, dia 24 de maio, eu vou ter o prazer de receber aqui no estúdio da TV Candidez, no programa Amostra Grátis da Saúde, a presença do fisioterapeuta Tiago Correia. Tiago, programa Amostra Grátis, boa noite. O que de mais importante o público que nos acompanha vai poder conferir nessa entrevista, principalmente no que diz respeito à coluna, a questão da postura, prevenção e os novos tratamentos? Boa noite.
Boa noite, Samuel. Boa noite, pessoal da TV Candidez. Nós vamos estar abordando sobre a intervenção da osteopatia na coluna, que é um tratamento onde nós vamos trabalhar essas disfunções e restabelecer o movimento e a função na coluna. Como também dicas para você que tem dor e ficar livre das dores no seu dia a dia. O Tiago, tem uma questão importante também, que é o papel da fisioterapia na recuperação, tanto de traumas quanto pós-cirúrgico. Ela é importante e, na maioria das vezes, eu posso dizer que ela é fundamental? Sim, com certeza. Nós vamos estar também falando sobre essa questão do pós-tratamento imediato, onde você vai trabalhar a manutenção e a prevenção do seu quadro, podendo fazer uma atividade física para manter e estabilizar a sua musculatura e com isso você ter um alívio da dor e uma boa noite de sono. Tiago, obrigado aqui pela presença. Portanto, dia 24 de maio, ao vivo, na TV Candidez, no programa Amostra Grátis da Saúde. Até lá, Tiago. Até lá, boa noite, pessoal. Um abraço para o Tiago Correia, vai estar conosco ao vivo, trazendo aqui a sua experiência. É um assunto importantíssimo, a questão da coluna, e você vai poder participar conosco e tirar a sua dúvida. Antes de eu voltar aqui com o meu entrevistado dessa noite, o Túlio vai colocar agora umas imagens para a gente. Nós temos falado aqui sobre a cidade de Capitólio. Capitólio recebeu agora em abril, no dia 16 de abril, o lançamento oficial do condomínio Recanto de Escarpas. É uma cidade de Capitólio que eu gosto muito. E você que pretende fazer um investimento, por uma segunda residência, uma segunda casa com muita tranquilidade, você tem isso no Recanto de Escarpas. No Instagram, você pode acompanhar várias informações. Condomínio Recanto de Escarpas. Estão aí os telefones e você pode obter mais informações. Um abraço para o médico Dr. Cláudio Roberto Almada, que breve vai estar conosco aqui ao vivo na TV Candidez. De volta com o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer eu recebo o médico psiquiatra Dr. Vladimir Costa e Silva. A gente já contou aqui várias situações aqui da sua história de vida, a sua caminhada rumo à medicina e a sua especialização. Você está em Divinópolis, você está em Nova Serrana. A gente tem muita gente de Nova Serrana que participa aqui conosco. O pessoal sempre dá um feedback. E você também tem um atendimento, me parece que na prefeitura, não é isso? De Pitangui. De Pitangui, Cláudio e própria Nova Serrana também. Legal. E como é que são os seus dias de atendimento em Divinópolis e principalmente em Nova Serrana que você está com a gente? O meu consultório eu tenho dedicado aqui em Divinópolis às segundas e nas terças, e em Nova Serrana eu tenho uma agenda na quinta. Brevemente espero começar a atender em Itaúna. Olha, que legal. Há essa expectativa então? Sim. Tem uma clínica que fez uma proposta lá. Não vou adiantar muita coisa, mas é uma clínica de múltiplas especialidades com uma proposta de um atendimento integrado. Que legal, que bacana. Então você está bem fechando aqui todo o ciclo. Amplamente fica aqui em Divinópolis, na Coronel João Nutini, né? E está bem ali num trecho bem fácil, bem entre Antônio Olímpio de Moraes e a Oswaldo Machado, né? Na Coronel João Nutini, 331, no segundo andar. Exatamente. Na Amplamente. E muita gente às vezes pede o telefone, eu faço questão de falar, no final também eu vou reforçar, que é o 3221-8343. Um abraço para a Cidinha, né? Que atende muito bem lá. Sim. Eu falei que no final do primeiro bloco que nós iríamos falar sobre a questão das doenças mentais que foram mais agravadas na pandemia. Quais são elas, na sua opinião? Eu acho que as doenças que realmente sofreram o impacto do isolamento e do pânico que a própria doença gerava, então são a depressão e os transtornos de ansiedade. Então, os transtornos de ansiedade, obviamente, porque o medo ele era real. Se existia uma situação em que o viver com medo era algo esperado daquela situação. Mas o nosso cérebro ele tem uma certa plasticidade e ele se acostuma a fazer aquilo que a gente está fazendo muito. Se a gente está vivendo bem, ele começa a cada vez ficar mais treinado a ter situações ou a apreender, né, assim, a vivenciar situações prazerosas. Mas se a gente está vivendo com medo, ele aprende a dar uma resposta muito forte ao medo.
Então, o que era, às vezes, um medo concreto, fez com que o cérebro fortalecesse essas áreas específicas para vivenciar o medo, e essas áreas começaram a ficar superativadas e se transformaram em transtornos de ansiedade e que perderam o foco. Às vezes o transtorno ele começa com um medo real, o medo de adoecer de Covid, mas de repente o medo começa a vir sem objeto, o medo começa a vir de outras doenças, porque aquela área do cérebro específica do medo, ela ficou tão bem estimulada que não precisava às vezes mais ter o motivo. Ele já estava hiperestimulado. E o contrário com a depressão, né? Assim, o contrário, ao invés de hiperestimular o cérebro, haviam estímulos a menos, como eu mencionei no outro bloco, né? Quantos abraços a gente não deu, quantas festas a gente não foi, quantas viagens a gente não fez. A gente sabe das primeiras que foram canceladas, né? Mas depois a gente nem chegou a planejar, a gente nem chegou a sonhar. Durante muitos meses a gente nem sonhava em fazer uma viagem, a gente nem sonhava em dar uma festa. Então, nosso cérebro foi privado de inúmeras oportunidades de ter prazer, de ver outras pessoas, de conviver, de sentir coisas boas. Então, é como se essa área do cérebro ficasse em desuso, como um braço que ficou engessado e quando você tira o gesso ele está fraquinho. E agora, nesse momento que eu considero que a gente está superando, né, a gente tem que se esforçar com os maiores recursos para poder voltar à normalidade, e algumas pessoas precisarão se esforçar muito mais para poder voltar a uma convivência normal com outras pessoas, e às vezes precisarão até dar uma ajuda medicamentosa para reverter essa função deficiente que o cérebro acabou ficando pelo próprio desuso, pela própria pouca oportunidade de vivenciar situações prazerosas. Até hoje você está atendendo pessoas que estão sofrendo com os efeitos da pandemia? Você tem essa experiência como médico? Com certeza. E qual é a principal queixa dessas pessoas? Porque a gente já está vivendo, como você falou, de um modo muito otimista, o fim da pandemia. Você andando, você já vê pessoas que não usam máscaras. Eu vi agora há pouco uma notícia, agora nesse final de semana, que as companhias aéreas que, se não me engano, que a ANAC vai permitir, eu não sei se é a ANAC ou outro órgão, não estou bem certo aqui agora, vai permitir agora os voos, inclusive, com serviço de bordo. Possivelmente sem máscara também. Como é que você teve, então, essa experiência de pessoas que ainda hoje estão procurando? Porque elas, vamos dizer assim, elas têm menos recursos para sair da depressão. A depressão ficou mais alongada, mais demorada para responder aos medicamentos, porque não basta ter medicamentos, tem que ter mudanças de hábitos, melhoras de qualidade de vida, fornecer a si mesmo, né? Buscar oportunidades de convivência. Então, uma coisa que a gente sempre indicava para todos os pacientes, busca conviver mais, busca fazer um exercício físico. Em alguns momentos da pandemia a gente não podia falar isso, não tinha como, né? Não era uma opção. Proibido até fazer caminhada na cidade. Então, ainda vejo chegar pessoas que ainda têm essas sequelas, porque a depressão começou no meio da pandemia ou começou antes, e aí o tratamento acabou não indo tão bem porque os recursos não foram os melhores. Recursos que eu falo não só dos medicamentos, mas os recursos sociais, né? O repertório de situações que a gente poderia usufruir na época da pandemia ficou muito restrito. E agora já está voltando, mas tem pessoas que ainda guardam esse medo. Eu tenho pacientes que já tiveram o Covid, estão vacinados, passaram pelo Covid sem gravidade e ainda têm pânico de adoecer novamente. Eles têm o mesmo pânico do que uma pessoa que nunca teve, né? Mesmo tendo passado e não tendo sofrido com gravidade, não precisou de internação, não precisou de nada, uma intervenção maior, mas ainda nutrem esse pânico ainda. Eu estou recebendo aqui mensagens de pessoas que estão dizendo o seguinte, olha só, vou falar aqui duas pessoas que mandaram praticamente a mensagem muito parecida. Olá, Samuel, boa noite.
minha saúde mental está chegando no limite com a questão da pandemia. A pessoa só fez esse pequeno comentário. A outra pessoa falou o seguinte, minha ansiedade aumentou bastante. Parece que a gente começa a ficar com medo de tudo e de todos. São dois comentários que você acha que convergem com essa sim. questão? A segunda fala, ela é um exemplo nítido do que eu vinha falando, né? Existia uma razão para ter medo, só que essa razão meio que treinou o nosso cérebro para ter muito medo, para viver com medo. E aí, de repente, a gente começa a ter medo até daquilo que não precisava dar medo. Nosso cérebro começa a ficar numa situação de enxergar perigo e até situações que a gente deveria simplesmente ter um pouco mais de atenção, de receio. Aí a gente enxerga como perigo, como catástrofe, e a outra pessoa dizendo que está no limite também é muito do que eu vejo mesmo, né? Olha só, Vladimir, uma pessoa também que não quis se identificar, ela comenta que os pais ainda estão tristes por causa da perda de um filho, por causa da pandemia, era obeso, ficou internado, voltou para casa, voltou para o hospital, foi uma luta muito grande, mas eles parece que não aceitam uma questão do tratamento. Ela pergunta como ajudar. Obrigado você que mandou essa mensagem aqui para saber essa informação. Obrigado pela participação, mesmo sem identificação, e não tem problema. Bom, gente, a gente tem que pensar que a nossa mente, ela depende do nosso cérebro para funcionar. Por mais que a gente entenda que a mente possa ser algo separado do corpo físico, ela só se expressa se o nosso corpo físico estiver bem. Mesmo que a convicção religiosa da pessoa ela entenda que há coisas separadas, mas existem provas assim de que se a pessoa sofre uma pancada, se ela sofre um traumatismo crânioencefálico, se ela sofre um AVC, a mente dela pode mudar, né? Eu só estou dizendo isso para desmistificar que o recurso para a mente, para o emocional, ele vai agir no cérebro, na parte física, no tecido cerebral mesmo, melhorando, estimulando, controlando neurotransmissores, que são substâncias, certo? Que os maus hábitos ou os hábitos que nos foram impostos pelas restrições da pandemia, eles não estão da forma mais saudável que eles poderiam estar, certo? Então, por que nós não vamos utilizar dessa tecnologia fantástica que a gente tem, segura, que são os antidepressivos ou estabilizadores de humor, os psicofármacos de uma forma geral, certo? Por que não utilizar disso? Porque eles vão agir no nosso tecido cerebral, eles vão agir no nosso físico, mas o nosso físico ele é imprescindível para uma boa expressão da nossa mente, da nossa consciência, do nosso pensamento e das nossas emoções. Então, isso dá resultado. E outra coisa também, medicação psiquiátrica, se ela for bem empregada, oportunamente, ela não costuma cursar com dependência, tá? Principalmente antidepressivos, certo? Que são a base do tratamento da maior parte. Os ansiolíticos, sim. Os ansiolíticos causam dependência, mas um bom tratamento, ele deve usar ansiolíticos só no início, até que o antidepressivo comece a fazer efeito, a ansiedade vai ser controlada por um antidepressivo e o ansiolítico depois perde a necessidade. Olá, Samuel, boa noite. Eu gostaria de perguntar ao Dr. Vladimir sobre o medicamento escitalopram, 10 miligramas. A pessoa, Maura, quem está mandando aqui a pergunta. Ô, Maura, obrigado pela sua mensagem. Ela te faz a pergunta se de fato ele controla a ansiedade e se pode tomar e ao mesmo tempo fazer o uso de bebida alcoólica. Obrigado pela mensagem. Vamos ver como é que o Dr. Vladimir Costa e Silva vai te responder. Essa é uma pergunta... bom, a pergunta do escitalopram é muito fácil de responder, porque é um ótimo medicamento, tem um perfil de ação na ansiedade muito bom, tá? É um antidepressivo, certo? Mas tanto vai ajudar em sintomas depressivos, quanto vai ajudar em sintomas ansiosos. Quem tiver os dois sintomas vai se beneficiar da medicação e ele pode ser usado tanto isoladamente quem tiver só ansiedade ou quem tiver só depressão. Mas o que é mais comum, na verdade, é a pessoa ter um pouco dos dois. É um medicamento que ele não carrega muito o fígado, ele não exige muito do fígado para o seu metabolismo, ele também não altera o metabolismo do fígado para outras drogas e tem uma coisa, assim, uma vantagem, um índice de ligação proteína plasmática que faz com que ele não seja tão deslocado pelo álcool. Então, não é um medicamento que
possa dizer, pode usar livremente com álcool, mas é um medicamento que tem uma segurança relativa. Não posso dizer assim, use livremente, mas o risco dele é mais baixo do que de outras medicações. Bacana, no próximo bloco nós vamos falar como superar as sequelas da pandemia, hein? É o nosso segundo e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta. Daqui a pouco a gente volta. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Agora há pouco eu falava um pouco da nossa agenda de entrevistas aqui na TV Candidez. Na próxima terça-feira nós estaremos recebendo o fisioterapeuta Tiago Correia. E seria no dia 31 a presença do cirurgião plástico Dr. André Moraes. Eu conversava com o Flaviano Cunha e ele me confirmava que dia 31 é o dia da exposição aqui da Divinópolis, a festa da Divina Expo. E a TV Candidez vai estar envolvida do dia 31 de maio, terça-feira, a dia 4, sábado, na festa da Divina Expo. Então, no dia 7 de junho, aí sim, na primeira terça-feira de junho, nós teremos a presença do cirurgião plástico Dr. André Moraes. O Túlio, nosso diretor, está atento e coloca agora para a gente um curto vídeo. Doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the
Um abraço ao doutor André Moraes. De volta com o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer eu recebo o doutor Vladimir Costa e Silva, médico psiquiatra da Amplamente, aqui da cidade de Divinópolis, na Coronel João Notini. A gente está recebendo muitas perguntas e é muito comum nessa segunda meia hora do programa. A telespectadora Viviana, ela pergunta por que é tão difícil diagnosticar a depressão? Por que às vezes pode ser confundido com tristeza? E ela pergunta para você explicar um pouco mais sobre a questão da depressão e da tristeza. Certo. E é claro, até fazendo um link com relação a essa questão da pandemia. Bom, eu acho que a dificuldade que existe em diagnosticar a depressão, ela reside no fato da pessoa não buscar um atendimento especializado, certo? Ou psicólogo ou psiquiatra tem uma facilidade, tem uma experiência que consegue diagnosticar facilmente. Mas talvez os médicos clínicos ou de outras especialidades, eles ainda vejam e tenham dificuldade em distinguir o que seria tristeza normal de depressão. Eu acho que até a população também pode ter essa dificuldade em épocas, né, como eu mencionei, de pandemia, em que havia razão para um entristecimento mesmo, fica ainda mais difícil. Mas como saber, assim, como fazer essa distinção? Bom, a questão da depressão, o diagnóstico, o sintoma mais importante é tristeza, sim. Então, para o diagnóstico da depressão, a pessoa tem que estar triste a maior parte do tempo, por pelo menos 2 semanas. Isso não significa que ela vai estar triste 100% do tempo. A pessoa pode estar deprimida e rir de uma piada, a pessoa pode estar deprimida e conseguir ir no trabalho, ela pode estar deprimida e conseguir ir estudar, mas tudo aquilo é feito com um custo muito grande, com um esforço muito maior do que ela sentia que ela precisava de fazer na sua vida. Não basta sentir isso, 2 semanas já são o suficiente para estabelecermos um diagnóstico, principalmente quando a gente não tem uma causa óbvia, né, de sofrimento. Quando a gente tem essa causa óbvia do sofrimento, tipo um luto recente, nós ainda podemos olhar para esse entristecimento e ponderar. Então aí fica mais ainda importante que seja um especialista que tem habilidade em distinguir isso, certo? Mas mesmo que a causa do entristecimento, ela seja concreta, ela seja externa, a gente pode apontar, eu estou triste por causa disso, certo? Se essa tristeza não passa, se essa tristeza não vai embora, eu não consigo superar, eu não estou tendo recursos psíquicos para superar, mais cedo ou mais tarde, esse sentimento que brotou de um acontecimento, ele se transforma numa modificação da neurotransmissão. Então, o que eu vivencio externamente provoca uma modificação da minha produção de neurotransmissores, da minha resposta do segundo neurônio em expressão de receptores e acaba por transformar o meu cérebro num cérebro que funciona de modo deprimido. O Vladimir, 2 perguntas aqui muito interessantes, né? E eu acho que elas se entrelaçam aqui. A Jocélia está perguntando aqui, a mesma pergunta de um outro telespectador, ou talvez uma outra telespectadora que não quis se identificar. Quando é que a pessoa deve procurar ajuda? E quando um parente próximo está deprimido e não a quer assumir? Bom, eu já recebi muitos pacientes que vão ao consultório levados por outros familiares, levado por pessoas referência da comunidade, assim, que tem um bom vínculo com a pessoa, percebe que ela não está bem, convence essa pessoa a ir, né? Já aconteceu, assim, algumas pessoas que só descobrem que estão no psiquiatra quando chegam no meu consultório, né? Mas quando isso acontece, eu esclareço, né, e eu costumo ter uma facilidade de dialogar com a pessoa, fazer com que ela entenda como que é, desmistificar os pensamentos, os preconceitos. Às vezes a própria pessoa em sofrimento, ela chega com um preconceito
de talvez, né, de que não, se é mental, não é físico, se não é físico, o remédio não vai ajudar, mas na verdade é mental, mas é físico também. Então, eu acho que a pessoa estando na presença de um profissional com experiência, a gente consegue convencer essa pessoa de como essa ajuda pode ser útil para ela. Então, assim, às vezes uma pessoa pode levar um parente mesmo, insistir com ele, né, para que ele vá ao atendimento. Qual que foi a primeira pergunta? Deixa eu voltar aqui. Eu acho que eu me perdi na segunda. Principalmente a questão da busca, quando buscar, né? E ela perguntou, e depois a segunda pergunta foi dessa questão do familiar, que está deprimido, mas não quer assumir. Eu acho que quando buscar assim, quando você vê que você não está no seu normal, você não está com o pique que você tinha, com o bom humor que você tinha, você está diferente do seu normal, daquilo que você reconhece como sendo o seu jeito de ser. Quando há essa mudança, 2 semanas já são suficientes para a gente fechar um diagnóstico. Eu falo 2 semanas, não é para o médico precisa de 2 semanas, você precisa de 2 semanas sentindo essa diferença, ou às vezes até menos se a gravidade for muito intensa, né? Então, não precisa estar numa depressão que a pessoa só pensa em morrer. Às vezes diminuiu a produtividade, diminuiu o bem-estar, não gosta mais de fazer aquilo que gostava antes, o que dava prazer, perdeu o prazer, certo? Já é motivo suficiente para buscar atendimento, certo? Vladimir, você acha que todas as pessoas estão muito aptas para fazer essa autoavaliação? Talvez uma ajuda do familiar também ela vai ser importante, né? É importante a pessoa ter esse consenso, né? Ela começa a perder, como você já disse aqui em outras oportunidades, e foi mais ou menos o que quis dizer agora, o interesse pelas coisas que davam prazer, a pessoa já não quer mais fazer. Isso é um sinal de uma depressão. Isso é um sinal, claro, de uma depressão. Não sabemos se é uma depressão grande, média, pequena, mas aparente. Se perdeu só o interesse por coisas que davam prazer e ainda continua dando conta de fazer as obrigações, com certeza a gravidade não é forte. Mas não significa que a gravidade não é forte, que ela deva postergar esse tratamento, porque quanto mais tempo se espera, pior o quadro pode ficar e mais difícil a resposta terapêutica. Eu tenho alguns casos assim que quando acontecem assim, aí eles viram ícones assim. Eu atendi uma pessoa que ela buscou o tratamento depois de pedir demissão do emprego. Ou seja, ela entrou numa depressão, a depressão tirou a energia dessa pessoa, ela sentia que ela não estava bem, mas ela achou que era o emprego que era difícil demais, desistiu de um emprego, certo? Depois piorou, ela não melhorou porque ela desistiu do emprego, mas não era a causa era a depressão, ela não melhorou, aí ela vai buscar o tratamento, né? Se ela tivesse ido antes, a opinião de um profissional poderia interferir nessa não... Com certeza, com certeza. E mesmo que às vezes ela... Nesse não pedido de demissão. Às vezes ela precisasse do afastamento, o afastamento aconteceria para que ela se recuperasse. Até com uma orientação médica. Exatamente. E aí vamos pensar, né? Quanto custa essa depressão para essa pessoa que eu estou citando, né? Custa milhares e milhares e milhares de reais, né? Porque ela deixou de ter o ganha-pão dela. E o tratamento fica infinitamente mais barato do que isso. O custo da doença é infinitamente mais caro do que o custo do melhor psicofármaco. Você está querendo dizer, então, que quanto mais do princípio, até uma forma meio que de prevenção, seria mais ou menos isso também? Quanto mais no precoce for o tratamento, mais resolutivo ele é. E aí que entra a dificuldade de distinguirmos entre tristeza e depressão, mas uma avaliação bem feita por um profissional experiente é fácil de distinguir isso. Olá, Samuel, boa noite. Eu gostaria que o Dr. Vladimir explicasse sobre a questão do melancólico. O melancólico pode ser confundido com depressão ou não? Muito obrigado você que mandou essa mensagem, mas não se identificou, não tem problema. Vamos ver como é que ele responde. Então, a melancolia seria uma depressão, sim, num estágio mais grave. Seria uma forma
mais grave mesmo, mais mórbida, né, da depressão. Então, a depressão melancólica, não existe esse termo na classificação internacional de doença, mas é um termo amplamente usado, mas é um termo que ficou mais na história, assim. Mas quando nós nos referimos à depressão melancólica, é uma depressão com uma gravidade muito grande e que a pessoa tem uma resposta afetiva baixíssima, ela não tem energia praticamente para nada, às vezes até para autocuidados, né? O exemplo que eu dei, a pessoa parou de trabalhar, mas continuava ainda sendo produtiva em casa. O melancólico não, ele às vezes não tem energia para se levantar, para pentear o cabelo, para tomar um banho, para escovar um dente. Então, assim, é um quadro de depressão muito profundo, certo? Ô, Túlio, apenas para comunicar aqui, pelo ponto, né, nós vamos direto aqui até o encerramento daqui a pouquinho, tá, Túlio? Nós vamos direto até o final do programa. A gente falava sobre várias crises que aconteceram na pandemia, e há uma notícia principal que saiu na grande imprensa, que a pandemia desfez vários casamentos. Como é que você avalia isso aí? A pandemia foi ocupada de muita situação que vivemos em 2020 e 2021, ou já tinha algo meio que aflorado, na sua opinião, como médico psiquiatra? Eu acho que a pandemia mudou a lógica dos relacionamentos, porque ela obrigou pessoas a ficarem no mesmo recinto por uma quantidade de tempo muito mais prolongada do que as pessoas geralmente se propõem a fazer na vida. Até mesmo casamento, pessoas que foram casadas por, sei lá, 40, 50 anos, não ficam em casa tantas horas no mesmo recinto quanto na época da pandemia, né? Então, assim, na normalidade, um casal jovem, cada um tem o seu emprego, certo? Ou um dos dois às vezes não trabalha, só estuda, mas cada um tem a sua individualidade, os seus afazeres, as suas preferências e não tem que conviver com tanta proximidade. Apesar de que eles se propuseram conviver como um casamento, não é da normalidade, da lógica dos relacionamentos humanos ficar tantos dias convivendo com a mesma pessoa sem possibilidade de outras convivências. Então, as pequenas brechas, as pequenas coisas que não eram similares se tornaram abismos que fizeram com que as pessoas tivessem dificuldade de tolerar essas pequenas diferenças. Então, esse convívio forçado, né, assim, né, a gente às vezes compara, né, o Big Brother tem muito problema de relacionamento porque eles estão ali num grupo pequeno convivendo o tempo todo e a gente quase que viveu um Big Brother em cada residência do brasileiro e do mundo, né? Então, assim, é muito difícil conviver com pessoas por tanto tempo tão próximo sem ter outras possibilidades. O que a gente tem, às vezes, similar a isso às vezes, uma viagem de férias, que você tira ali uma semana, 10 dias, e aí o casal tá ali o tempo todo junto, fazendo só coisas juntos, os mesmos passeios, 24 horas mesmo. Tudo diferente, né? Mesmo, e tudo agradável. Mas é uma condição ideal, é um lugar favorável, bonito, não tem um estresse, não tem que buscar pagar dívidas. Na maioria das vezes está tudo bem programado, passeios. E mesmo assim ainda surgem divergências, né? Agora, você imagina a pessoa ter ainda todas as demandas da vida e estarem restritas no mesmo ambiente fechado, né? As diferenças se afloram e às vezes se tornam abismos e realmente precipitam discussões. Ô, Vladimir, o nosso papo se estendeu bem, porque a gente o Túlio me avisou aqui que a gente nem chamou aí o nosso último intervalo, e não tem problema, porque foi muito bacana. Eu queria agora, estão me avisando agora, porque a gente já está praticamente no final do programa, eu queria que você deixasse aqui qual que é a principal mensagem do psiquiatra Dr. Vladimir Costa e Silva, da Amplamente aqui da Divinópolis, dentro desse tema da saúde mental pós-pandemia. O que de mais importante você gostaria de deixar marcado, patenteado para o telespectador que nos acompanha? Bom, eu acho que é a minha mensagem de otimismo,
de pensar que nós enquanto mundo, né, nós seres humanos conseguimos controlar essa epidemia e que ela provavelmente ela se tornará uma doença que a gente talvez conviva para o resto da eternidade, assim, mas da mesma forma com que a gente convive com doenças que são até mais graves e que elas não nos metem medo, como eu gosto de comparar com o sarampo, que tem uma gravidade, que infecta muito, né, que se espalha muito fácil, mas pelo fato de existir vacina, ela está razoavelmente controlada e a gente não vive, não se modifica emocionalmente por causa do medo dela, né? Então eu gostaria de passar a minha mensagem de otimismo em relação a esse momento de superação. Espero que continue superado, né? É um otimismo, né? Mas assim, esse otimismo já se expressou e vieram outras variantes que fizeram a gente ficar um pouquinho com o pé atrás de novo, mas eu acho que agora vai, né? E as pessoas que ainda não melhorarem simplesmente pelo fato da pandemia ter passado, que pode ser, passou, a vida voltou ao normal, tudo normal, mas vão ter pessoas que não vão voltar ao normal, mesmo a vida toda voltando ao normal, porque elas estarão comprometidas com os seus neurotransmissores, né? Eu gosto de falar assim para tirar aquele peso de que o mental, ele é biológico. Então essas pessoas que não conseguirem voltar ao normal, mesmo com a vida toda convidando a normalidade, que elas busquem a ajuda, porque a gente tem tecnologia para ajudar nisso também. Muito obrigado, Vladimir, pela sua presença aqui. Eu quero lembrar que o Dr. Vladimir Costa e Silva está na Clínica Amplamente, na Coronel João Nutini 331, no segundo andar, 3221-8343. Já respondi aqui algumas pessoas que pediram aqui o seu contato. Obrigado pela sua presença. E nesse papo que, acima de tudo, esclarece, você já trouxe a sua experiência aqui em 2020. Em 2021 também você esteve aqui conosco, né? Também esse assunto ele é muito recorrente e talvez continue por mais algum tempo. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Samuel. E quando estiver com novidade em Itaúna, nos avise aqui para a gente falar, que vai ser com muito prazer. Tá bom. Eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha no sábado, a partir de 1h aqui na TV Candidez. Ao vivo, você já sabe, é toda terça-feira, sempre com você participando conosco. Muito obrigado, boa noite, doutor Vladimir. Para você, boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.